falar sobre as nossas crianças, o cuidado que a gente tem com o que deve ter com as nossas crianças, né, Alexandre? Gente, eu chamei aqui, convidei o Alexandre Sorato, justamente porque o Inmetro acabou de de encerrar, na verdade, a Operação Criança Segura em Santa Catarina. Você, em meio a tantos problemas ocasionados pela chuva, se tocou que essa semana é Dia das Crianças, dia 12, gente, faltam 2 dias, e a criançada necessita brincar e necessita de brinquedos. E quem está na fiscalização para que esses brinquedos sejam seguros é o Inmetro. Então, a gente trouxe aqui o Alexandre para falar sobre essa operação, porque eles estavam pelas cidades aí de Santa Catarina para justamente fiscalizar e saber sobre essa segurança dos brinquedos. É isso, né, Alexandre? Fala aí com o pessoal, os nossos ouvintes do Ponto P da Rádio Guarujá. Isso mesmo, Patrícia. Primeiramente, aí, boa tarde a você, a todos os ouvintes da Rádio Guarujá, do programa Ponto P. É uma satisfação para o Inmetro, mais uma vez, poder contar com a sua audiência. Muito obrigado. E, sim, na semana passada, a gente concluiu a Operação Criança Segura, que foca na fiscalização de brinquedos. E por que fiscalização de brinquedos, né? O nosso ouvinte pode estar se perguntando. Ora, por incrível que pareça, um brinquedo, ele pode, sim, ocasionar até a morte de uma criança, se ele não considerar. É por isso que o Instituto Nacional de Metrologia, o Inmetro, o órgão nacional, ele está com essa operação aí em todo o Brasil. Sempre que se aproxima do Natal, do Dia das Crianças, onde há um consumo maior daquele produto, no caso o brinquedo, a gente acaba intensificando um pouco a fiscalização nesse ponto. E por que o Inmetro tornou compulsória a certificação de brinquedos? Porque existem algumas características que a gente tem que cuidar no brinquedo, né? Por exemplo, um brinquedo ele não pode ter uma peça pequena que possa se soltar com certa facilidade. Sabe que criança leva tudo na boca, né? Então, existe um ensaio, por exemplo, de tração. O brinquedo vai realmente resistir ao puxamento, né? A tentativa de retirar uma rodinha, de retirar um nariz de um ursinho, por exemplo, ele tem que resistir a algum esforço para que a criança não venha a estar sujeita, né, a esse risco de ter uma peça pequena que possa se soltar e causar o engasgamento. Infelizmente, né, Patrícia, acidentes ainda têm sido a maior causa de morte de crianças no Brasil e no mundo. E o brinquedo, ele está dentro dessas causas, né? A gente acaba, às vezes, não tendo acesso às estatísticas, mas sim, o brinquedo, ele ainda é uma das causas de morte de crianças no Brasil e no mundo, né? Então, semana passada, a gente fez essa operação especial aqui em Santa Catarina, vimos visitar 12 cidades, foram aí em torno de 59 estabelecimentos visitados, e em cada estabelecimento a gente procura fiscalizar a maior quantidade, né, de itens possíveis, né, e nós conseguimos chegar a uma marca de 38 mil unidades analisadas de brinquedos, né, e nós temos uma boa notícia, Patrícia, que nos acompanha já há algum tempo, mas a gente não deixa de fiscalizar brinquedos para saber se continuamos com segurança nesse item, né? E a boa notícia é que nós tivemos um índice de regularidade muito pequeno, ou melhor, um índice de conformidade acima de 99%. Então, dificilmente os pais, obviamente, né, ao comprar numa loja de confiança, numa loja, no comércio formal, ele vai ter contato com um produto que possa oferecer risco para a saúde ou segurança do seu filho ou daquela criança que deseja presentear, né? Então, essa é uma boa notícia que a gente traz aí para os ouvintes. Que notícia boa, gente, porque realmente tem pai ainda descabeçado, eu vou dizer assim, tem esse pai descabeçado que ainda não se tocou da necessidade do selo do Inmetro, gente. Isso passa por tantos testes, né, Alexandre? São, olha, especialistas debruçados sobre cada brinquedo para dizer assim, não, esse brinquedo é seguro para o seu filho. E então, por isso, a importância deste selo tão desejado, né, pelas empresas, porque realmente o Inmetro dizendo, olha, é ok e é seguro. Agora, Alexandre, perfeito. Muitas vezes o pessoal não compra em loja ou assim confiável, coisa assim. E assim, às vezes a grana tá curta também, né, Alexandre? É difícil, é verdade. Vamos lá, né? Vamos lá. E o pessoal compra de locais que não tem uma credibilidade assim muito boa. O que eles vão olhar para saber se os brinquedos são bons ou não?
Se o selo do Inmetro foi falsificado, pelo amor de Deus, daí? Então, Patrícia, muito, muito importante esses pontos que você tocou agora, já vou pegar do anterior ali, né? É importante que os pais atentem na hora da compra, você colocou bem, né? Para a marca do Inmetro, aquele selinho quadradinho, onde de um lado ele tem o próprio símbolo, a logomarca do Inmetro, mais ao centro vai estar escrito a palavra segurança, e do outro lado a marquinha do organismo certificador, o organismo que realizou os ensaios, né? O que significa isso? Quando você vê esse selo de conformidade do produto, do brinquedo, significa que ele passou por uma série de ensaios, como esse que eu falei da tração, e que ele é seguro. Então, por exemplo, um outro ensaio importante que a gente gosta de colocar, né, que um brinquedo certificado passa, é o ensaio de queda. A gente sabe que muitas vezes os brinquedos caem no chão, né? As crianças às vezes deixam cair do berço, ou às vezes mesmo atiram, ficam irritadas, algum tipo de coisa desse tipo, e acabam atirando o brinquedo. Então, assim, ensaio de queda é algo que a gente está sempre tomando cuidado. Nesse ensaio de queda, então, dependendo da faixa etária, ele vai soltar de uma altura ali de 90 centímetros, às vezes até acima de 1 metro, dependendo da faixa etária do brinquedo. É solto de algumas vezes, em algumas posições, e depois se verifica se esse brinquedo ele não traz nenhum tipo de quebra, de aresta que possa vir a cortar a criança, ou uma ponta, resultou numa ponta contundente que possa vir a causar perfuração, né? Então, são esses tipos também de ensaios que são feitos, além de ensaios que, passar mais rapidamente aqui, por exemplo, toxicológicos, né? Como eu falei antes, as crianças vivem botando, principalmente de 0 a 3 anos, colocam um brinquedo na boca, né? Então, a gente precisa saber se aquela tinta, se aquele plástico utilizado no material, ele não tem metais pesados e outros que possam trazer prejuízos para a saúde da criança, né? Então, ela está toda hora roendo, botando na boca, então esse é um outro cuidado. Ensaio, por exemplo, de inflamabilidade, né? O brinquedo ele não pode propagar chama. Então, ele entrou em combustão por algum motivo, ele tem que se auto-extinguir. Você tirou a fonte, ele deve apagar sozinho, ele não deve propagar chama, né? Então, esse é um outro ensaio de inflamabilidade. E por aí vai, tem ensaio de ruído, para verificar se o som que emite aquele carrinho, aquela bonequinha, não é alto ao ponto de vir a prejudicar a formação da audição da criança. Então, tudo isso é analisado. E, para não deixar de comentar, então, a questão do selo falso, né? O selo falso é um problema até para nós, fiscais, sabe, Patrícia? Você colocou bem, é um dos nossos calcanhar de Aquiles, vamos dizer assim, né? Então, o nosso fiscal, sim, ele tem como, quando você vai olhar o selo, você vai ver lá que tem uma inscrição, lá um númerozinho, e aí o fiscal consegue verificar se aquele selo se refere àquele produto, né? Mas o consumidor comum, infelizmente, não tem como saber, né? Mas ele pode, sim, buscar um dos órgãos do Inmetro, né? Hoje a gente tem agências aí, esse contato pode ser feito por telefone, por e-mail, né? A gente tem agências em Tubarão, Florianópolis, São José, no caso a Grande Florianópolis, Itajaí, Chapecó e Joinville, né? São regionais físicas, mas ele pode fazer o contato até mesmo pelo telefone 0800 643-5200, né? Que é o nosso telefone aí para fazer contato, caso aquele pai identificou algum indício de irregularidade. Qual é a dica que fica, né, Patrícia, assim, para os pais, sim, né? Você já deu uma ótima dica, que é olhar o selo do Inmetro, né? Uma outra dica, pode falar. Não, é que eu estava procurando aqui no material esses contatos, porque vocês estão no Instagram, Inmetro SC está no Instagram? Estou tentando facilitar o caminho para o povo, porque o e-mail é complicado, ouvidoria, é complicado, o pessoal sabe como é que é. Instagram é uma coisa que o pessoal está direto na mão. Então, tem Instagram, o Inmetro tem o Instagram também, para o pessoal poder ir acompanhando essas informações e também poder fazer o contato com vocês? Sim, nós temos Instagram, o Inmetro está presente em todas as redes sociais. É claro que ainda os canais que a gente recebe mais contato ainda é o nosso 0800 da ouvidoria. O próprio e-mail é uma ouvidoria muito atuante, sabe, Patrícia? Às vezes o consumidor acaba não utilizando esse canal, acha, ninguém vai me responder. Mas a resposta acontece em menos de 24 horas e o resultado final, caso necessite uma visita a campo, uma fiscalização mais aprofundada, visita no estabelecimento, aí sim demanda de um pouco mais de dias, as nossas equipes
elas estão visitando vários municípios ao redor de Santa Catarina, então isso pode tomar um pouquinho mais de tempo, né? Mas sim, a gente tem aí o nosso Instagram, já está na tela aí, a sua equipe já conseguiu localizar, né? Pode ser feito Isso. contato por lá. Quem tem trabalhado nesse Instagram é a nossa assessoria de comunicação, que imediatamente já remete para a ouvidoria, que vai fazer o contato com as equipes técnicas, caso haja necessidade de uma visita a campo, né? Uma informação importante também para os pais e padrinhos que vão fazer compras agora, hoje, amanhã, para o Dia das Crianças, é olhar também a faixa etária, né? A gente costuma comprar muito brinquedo que a criança quer, ou às vezes muito guiado pelo preço, acaba indo para comércio informal, mas tem uma informação que em qualquer dos casos é muito importante, que é a faixa etária. Então, assim, por que a faixa etária é importante, ouvintes? Porque o brinquedo, ele... Por exemplo, o brinquedo feito com uma criança de 4 a 5 anos, ele não deve ser utilizado para um bebê, para uma criança de 0 a 3 anos. Por quê? Porque ele contém peças pequenas, porque ele contém arestas ou pontas que pode machucar a criança, até causar dano no olho, né? Então, os pais precisam atentar para essa questão também da faixa etária. E o brinquedo certificado, ele tem que trazer a faixa etária para a qual ele é indicado, né? 0 a 3 anos é uma categoria, 4, 5, 6, 7, 8, e por aí vai, né? Então, é muito importante, né, que os pais olhem para essa questão da faixa etária também. Tem uns detalhezinhos, né? Faixa etária, tem certinho o selo do Inmetro, tem que dar uma olhada certinho, porque realmente, como você falou, é um problema, né? A picaretagem está grande aí, né? O pessoal faz falsificação, no final das contas, como havia comentado, o barato sai caro e as crianças correm risco. Acrescenta mais alguma coisa, com cuidado, o Alexandre? Fala aí, pessoal, esses últimos minutos, a gente tem mais um minutinho aí. O que você acrescentaria aos pais, afinal de contas, hoje e amanhã, que o sol voltou a brilhar, o pessoal, quem puder, vai correr nas lojas para comprar, tá, um brinquedo para os nossos pequenos, vamos dizer assim. Acrescenta alguma informação que seja importante para eles? Sim, sim. Patrícia, é importante ainda que os pais, padrinhos, na hora da compra, primeiro procurem as lojas às quais ele já está acostumado, já está familiarizado, que ele tem confiança, né? Evita o comércio informal, né? Ainda que a gente sabe que tem produtos regulares no comércio informal e camelôs, mas tem que tomar cuidado, exigir sempre a nota fiscal é a garantia do consumidor, né? Para uma futura reclamação, para uma futura denúncia, então a nota fiscal muito importante. E a gente deixa a dica ainda, para depois da compra, já, né, no momento de alegria, de brincadeiras, para os pais tomarem cuidados, né? No meu caso, por exemplo, eu tenho uma filha de 14 e de 8, mas elas já tiveram, por exemplo, 10 e 4. Então, tem que tomar cuidado, porque às vezes os brinquedos ficam tudo misturado, então tem que tomar cuidado para que o filho menor não acesse, né, não brinque com brinquedos maiores, por exemplo, o jogo de vareta pode perfurar os olhos, né? É uma brincadeira que elas adoram ficar mexendo com os palitinhos, as varetas, né? E vários outros, né? Quebra-cabeça, enfim, peças pequenas, né? Hoje tem aqueles jogos de bonequinha com vários acessórios pequenininhos, aqui crianças de 0 a 3 anos, né? Então, muito cuidado. Ensinar o filho a guardar os brinquedos depois da brincadeira, né? Porque, por incrível que pareça, às vezes a criança se machuca numa queda, mas não é porque ela estava brincando em si, não foi com uso, foi porque deixou espalhado pelo quarto, e aí depois, às vezes, até vem a avó, a tia, e acaba escorregando, tropeçando naquela emaranhado de brinquedos que está espalhado pelo chão, funcionando como verdadeiras cascas de banana, né? Então, muito cuidado. Ao ensinar o seu filho a guardar o brinquedo, você vai educando ele na questão de organização e ainda previne aí esses acidentes de queda, né? Que pode... É isso aí. Não, e outra coisa também, né, Alexandre? A questão das embalagens. A gente acabou não falando sobre a questão das embalagens, nessa questão de idade. Às vezes a gente não se toca, mas o pai e mãe, quem vai dar o presente, retire o brinquedo da embalagem, né? Aqueles
plásticos, aqueles fiozinhos que são para segurar o brinquedo. Então, isso também, né, que tudo que acompanha o produto, né, antes de entregar a criança, por favor, até mais no caso, como o Alexandre comentou, quando existem crianças de idades diferentes. Nossa, isso é muito importante. Muito cuidado também com as embalagens. Até isso a gente tem que se tocar, né? Do início ao fim. Perfeito, Patrícia. Bora Muito cuidado bem lembrado. total. As embalagens importante. Importante os pais abrirem a embalagem junto com as crianças, aquela alegria, ok, deixa ela rasgar o papel e mexer e tal, mas cuidado com os grampos, né? Cuidado com os elásticos, né? A gente sabe que uma das grandes causas de morte são balões, bexigas, né? Um brinquedo que parece, vamos dizer, nem brinquedo, né? Mas ele parece inofensivo, né? Mas hoje a maior causa das mortes por engasgamento, por sufocação por engasgamento, é com a bexiga, depois de estourada ou ainda não inflada, né? A criança, aquilo ali dá vontade de mastigar, né? Parece um chiclete. Então a criança bota na boca e acaba se engasgando com aquilo. E nós já tivemos casos de óbito, né? Não só no Brasil, mas estatística a gente vê aí pelo mundo afora. Então, muito cuidado com as bexigas de látex, né? E também com o material que sobra ali, né? Da abertura das embalagens dos brinquedos. É isso aí. Gente, estamos encerrando essa entrevista. Quero agradecer de coração ao presidente do Instituto de Metrologia do Governo de Santa Catarina, o Inmetro SC, Alexandre Sorato, por mais uma vez estar aqui conosco. Acredito que esse momento foi muito importante, né, Alexandre, para a gente divulgar tantas informações importantes. Fique ligado, por favor, no selo do Inmetro. Então, Alexandre, muito obrigada. Parabéns pelo trabalho desenvolvido, essa operação aí, que realmente traz mais segurança para os nossos pequenos. Volte sempre. Obrigado, Patrícia, obrigado à audiência do Ponto P, obrigado por abrir esse espaço. O Inmetro sempre muito bem atendido, muito recebido, poder compartilhar essas informações. E é isso. Boa semana a todos. Feliz Dia das Crianças. Amém. Prevenção é tudo, Alexandre. Bora lá investir em prevenção. Até a próxima. Tchau. Gente, a prevenção, os nossos pequenos merecem todo cuidado.